Capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Seção 1 da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Artigo 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada a duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado, inciso 1, publicar ou fazer publicar anúncios de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar, salvo quanto à natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade e a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou atutar critérios subjetivos para deferimento da inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. Disposto neste artigo, não obsta a adoção de medidas temporárias que visem o estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Seção 2 do trabalho noturno. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos de uma percentagem adicional de 20% no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Seção 3 dos períodos de descanso. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante jornada de trabalho será concedida à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 385. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único. Observar-se-ão igualmente os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Seção 4 dos métodos e locais de trabalho. Artigo 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido nos serviços considerados perigosos ou insalubres todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo emprego de medida de ordem preventiva. Toda empresa é obrigada, inciso 1, a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que, se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente.